Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre placa PCB, a placa eletrônica, a placa lógica do HD, ok? Bom, como sempre utilizamos casos reais, né? O vídeo de hoje a gente vai contar a história aí do Vitor. Eu não lembro agora da onde o Vitor é, que lugar do Brasil, mas ele entrou em contato conosco, explicou a história dele, mandou o HD via correios, e o fato é que o Vitor tentou fazer a recuperação do HD dele sozinho, né? Tentou fazer algumas modificações na placa, visivelmente, né, a gente vê que tem componente ali mexido e tudo mais, e também comprou uma placa exatamente igual à do HD dele, tá? E fez a troca dela. Mesmo assim não teve sucesso, não funcionou, tá certo? Então qual que é o objetivo desse vídeo? A gente explicar aí os cuidados, né, os cuidados que devem ser tomados, até mesmo em procedimentos simples, né? Uma simples troca de placa que antigamente funcionava muito, né? A gente substituía a placa quando o HD queimava, tudo mais, e o HD voltava a ser reconhecido. Hoje em dia já não é bem assim, né? Varia muito da arquitetura de cada HD, de cada fabricante, de como que é feita a programação entre PCB e as funcionalidades internas do HD. Então, vamos entender primeiramente como que funciona a arquitetura desse HD do Vitor, né? O HD Seagate, né, arquitetura F3, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente, vamos entender como que o HD funciona a partir do momento que ele é startado até o ponto dele estar disponível para ler ou escrever informações, certo? Se tratando de um HD de notebook, um HD de 2,5, aqueles menores, ele vai ter uma tensão menor de 5 volts, e os HDs maiores, como no caso do Vitor, uma tensão de 12 volts e também 5 volts, tá certo? Bom, se o HD está conectado a uma case externa, ela vai ter algum LEDzinho, então ela vai indicar para a gente, a partir do momento que você colocou a energia, se essa energia ela estabiliza ou não. Se ele estiver em curto, por exemplo, na hora a fonte ela vai desligar, como no outro vídeo que a gente tem aqui no canal também. Vou deixar um trechinho aqui para você ver que a partir do momento que você conecta a fonte, na hora ela desliga. É o HD que está totalmente em curto. Então o HD ele não consegue fazer nem o primeiro passo de verificação, que é o self-check, ok? Colocou a tensão no HD, o HD estiver em curto, acabou aí, já morreu o primeiro passo, tá? O HD estando funcionando normalmente, o LED ele vai manter aceso e vai conseguir ler a ROM, tá? A ROM é a programação total dessa placa, né? Então o HD ele vai ter memória, processador, ele vai ter PWM, ele vai ter drive de motor. Então, para tudo isso funcionar, para que um componente fale com o outro, quem faz essa programação é a ROM, tá? É a programação dessa PCB. Estando disponível, tudo certo, ele vai passar e vai para o próximo nível, vai fazer o self-check. O self-check ele vai checar todos esses chips, memória, processador, PWM, e aí ele vai dar sinal positivo para ir para uma próxima etapa. Tudo certo, ele vai acionar o motor, tá? Ele vai para a parte de spindle. A parte de spindle, dependendo do tipo de HD, ele vai rodar ali a 5.400 RPM, 7.200 RPM, dependendo de como ele foi programado. A partir do momento que o HD atingiu essa rotação por minuto, ele vai dar OK e vai partir para um próximo passo. O próximo passo é onde ele vai movimentar o atuador com as cabeças de leitura. Então o HD ele tira as cabeças que estão estacionadas ou lá dentro do disco próximo do motor em alguns casos, ou numa área de estacionamento. A maioria dos HDs hoje em dia tem essa área de estacionamento, tá? Justamente por impactos, pancadas e tudo mais. Então, atingiu a velocidade, o atuador com as cabeças vão se movimentar. Ele recebe informação para sobrevoar o disco, tá certo? Bom, nesse sobrevoo no disco, o que vai acontecer? É checado se as cabeças conseguem, né, fazer a leitura. Se uma cabeça estiver quebrada, por exemplo, onde ela faz a leitura, tem um componente que chama slider, né, onde ele recebe as informações. Se, por exemplo, um slider está quebrado, ele tem algum tipo de dano,
o HD ele já vai ali ficar se movimentando de forma errada, né? Então ele onde gera aqueles cliques, barulhos incomuns, é onde o slider pode estar com defeito. Outra coisa também que gera defeito nessa parte, né, que você ouve um barulho incomum, é quando a superfície do disco ela tem alguma ranhura, tem algum dano, alguma coisa assim, vai gerar ali barulhos internos do HD, alguma coisa mecânica não funcionando corretamente, tá certo? Bom, passou a parte do atuador, as cabeças funcionando, não tem dano na superfície do disco, os sliders estão presentes, tudo ok? Ele vai passar essa etapa e aí que chega a parte principal. Tudo funcionando, o HD vai procurar a área de serviço, tá? Dentro do disco existe ali setores, trilhas e tem um setor especial ali que é a Service Area. Tá? A Service Area é a área de serviço onde tem todas as informações mais importantes desse HD. Lá dentro tem a tabela Smart, a lista de defeitos, a gente tem o translator, o microcode e um monte de blocos que são os módulos principais desse HD. E o que acontece se tudo estiver funcionando e ele não localizar a área de serviço? Esse HD simplesmente ele não vai responder, ele pode ser até identificado se ele passar em todas essas etapas, mas ele não consegue ler dados, tá? Por quê? A área de serviço nesse modelo do HD do Vitor, ela tem uma parte dentro do disco, dentro da mídia, e uma outra parte na ROM, né? A ROM o que é? É um chip ali que tem na PCB, geralmente de 8 pernas. Então, se numa troca de placa, ele fez a troca de placa por uma placa nova, uma placa ali que seria compatível, e ela não tiver essas mesmas informações, esse HD ele pode fazer toda essa checagem e não conseguir fazer o acesso aos dados. Tá certo? Então, nessa arquitetura desse HD F3 Seagate, existe a Service Area, uma parte nesse chip de ROM e a outra parte, a parte maior, fisicamente nos pratos, ok? Então, se essa ROM ela não for movida junto com a nova PCB, ou ela não estiver presente no momento que a gente for startar esse HD, vai ter problemas, tá? Pode ser um problema de simplesmente não ler os dados, como pode ser um problema do HD não inicializar, chegar nessa parte de ROM, ela não conseguir nem fazer o self-check, né? Então não vai rodar, não vai acontecer nada, ou o caso mais grave, que é o que? A ROM é de um outro HD, de outra capacidade, né? É da mesma família até ali, né? Ela tem os mesmos códigos, mas é de uma outra capacidade, alguma outra coisa mais séria, que na parte que as cabeças sobrevoam o disco, ela tem uma outra programação, ela pode se movimentar mais rápido, ela tem uma altura exata, ela pode se movimentar de forma errada, fazendo com que haja atrito entre a cabeça magnética, né, e a mídia. Então uma coisa que seria ali simples de ser resolvida, você pode estar gerando um problema muito maior. Bom, então vamos lá novamente. O HD funcionando corretamente, ele vai passar por as seguintes etapas. Ele vai ser ligado, ele vai passar pelo self-check, vai acionar o motor, atingiu a rotação programada na ROM, ele vai liberar o atuador com as cabeças para sobrevoarem os discos, ok? Nesse sobrevoo, a primeira coisa que ele vai encontrar é a área de serviço, a Service Area. A Service Area estando ok, programada com translator, microcode, lista de defeitos, tudo certinho, você vai ter acesso aos dados, o HD vai estar disponível para ler e gravar informações, certo? E esse é o passo a passo, essas são as etapas do HD para estar disponível, ok? Então, vamos lá fazer o diagnóstico no HD do Vitor, certo? Vamos fazer do início ao fim e descobrir se tem recuperação ou não, tá? A gente não sabe por quê. Já foi mexido, né? Já foi tentado reparo, parece que também já passou por outro laboratório. A informação que ele passou foi que ele levou para algum lugar, falaram que esse HD teria que ser aberto, né? Então ele ficou meio indeciso, né? Ele ficou meio com o pé atrás e aí quis uma segunda opinião. Então vamos aproveitar, como a gente não sabe se vai ter recuperação, pelo menos a gente faz o processo do início
ao fim e vamos ver aonde a gente consegue chegar e se consegue fazer essa recuperação, baseando que é um dano originalmente apenas eletrônico. Pode ser que tenha surgido algum outro defeito? Pode, mas vamos fazer o passo a passo ali e descobrir o que realmente aconteceu. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa análise eletrônica, certo? Esse aqui é o HD do Victor, o HD de 500 GB e as duas placas que vieram, tá? Essa placa aqui PCB veio instalada no HD, eu já fiz a remoção dela, né? O que eu pude constatar aqui? Provavelmente essa aqui é a placa original mesmo do HD, porque ela já está sem um diodo de proteção, foi que a história que ele contou, que a placa deu curto, ele tentou fazer o reparo, e justamente ele confirmou que um diodo aqui estava realmente em curto, tá? E ele removeu, a placa parou de acusar o curto, mas mesmo assim não ligou. Tudo leva a crer que ela seja original, porque ele fez algumas tentativas antes também aqui de tentar fazer a placa funcionar. Ele raspou todos os contatos aqui do motor, raspou todos os contatos aqui da transmissão de dados do HD e raspou também todos esses contatos aqui de energia e de dados da controladora, tá certo? Bom, então aqui a gente vai ter que fazer um trabalho inicialmente de corrigir os componentes que estão ruins. Aqui tem muito componente torto ainda, tudo mais. Isso aqui vai ser o primeiro trabalho. E a segunda placa que veio avulsa, o que a gente percebe nela aqui, não teve nenhum processo de raspagem em nenhum dos contatos, a placa está normal. A gente percebe aqui que o ferro de solda acabou encostando aqui, ó, e queimando essa parte plástica, né? Tem um diodo que foi removido e colocado de novo. Não sei se a câmera vai conseguir pegar legal, ele tá bem grande aqui, ó. A solda tá bem estranha. Esse carinha aqui, certo? Bom, e também tem alguns componentes tortos aí, tem uma bola de solda aqui do lado desse capacitor, pode gerar algum curto, então a gente também vai corrigir aí primeiro as duas placas. Vamos confirmar se ainda existe curto em alguma das placas, porque nós nunca podemos conectar qualquer HD, ainda mais um HD com suspeita que houve oscilação de energia, ele teve um histórico de curto. Não podemos conectar nas nossas ferramentas. As ferramentas de recuperação de dados não são baratas, nós temos que tomar todo cuidado, ok? Então vamos confirmar se existe curto e vamos resolver essas soldas ruins que estão aqui para a gente dar um próximo passo. Vamos lá, pessoal, então antes da gente injetar a tensão aqui, vamos consertar, vamos corrigir esses problemas de solda aqui para não ter nenhum problema de curto, né? Vamos deixar original as coisas aqui para depois a gente colocar energia. Ó, tá vendo no microscópio? Eu vou direcionar a câmera um pouco melhor aí para vocês verem, mais para o microscópio. E aí a gente percebe que realmente o ferro de solda ele pegou aqui nessa parte, né? E vamos verificar aqui os outros componentes. Esse aqui é aquele diodo que ele foi provavelmente colocado, removido. Olha como é que tá a solda dele. Tá bem estranho, né? Aqui a gente tem uma bola de solda próximo desses capacitores aqui. Então, nesse circuito, vamos resolver essas questões aqui antes da gente fazer qualquer coisa, tá bom? Sempre aí um passo de cada vez, um processo de cada vez. Invincible.
Bom pessoal, então as duas placas corrigidas, pelo menos a parte de soldagem que estava bem ruim, que poderia ter dado algum curto adicional, alguma coisa assim, né? Então aqui removi a solda em excesso que tinha na remoção desse diodo, corrigi os resistores, já dei uma olhada no resto dos componentes também, tudo certo. Então a gente pode fazer o teste aí das duas placas se não existe nenhum curto, tá? Então as duas placas que a gente vai fazer, a gente vai injetar aqui a tensão que o HD recebe inicial, que nesse caso aqui é 12 volts, tá? Vamos conectar ao terra, vamos injetar tensão aqui aonde estaria esse diodo dessa primeira placa. Eu vou colocar os 12 volts. Bom, a placa não está consumindo nada. Vou simular um curto aqui com terra e é a nossa fonte assimétrica, ela consome, tá? Então essa placa ela pode ser conectada às nossas ferramentas sem preocupação que não vai queimar. A outra placa, que é a placa que ele comprou, vamos fazer a mesma coisa. Vamos injetar tensão do lado contrário do terra aqui no diodo, também não consome. Vamos fazer uma simulação de curto e a nossa fonte assimétrica consome, certo? Então as duas placas estão boas para a gente testar e verificar se uma delas está ligando e a outra realmente está queimada, tá certo? Vamos lá. Bom, agora vamos testar as nossas controladoras, certo? Vamos confirmar se uma realmente está queimada e a outra que está funcionando. Bom, essa original do cliente, realmente eu conecto ela na Spark e ela só dá a mensagem de desconectado ou não ligado, né? Essa placa realmente ela nem chega a funcionar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar a outra que o cliente comprou e a que não funcionou e vamos ver o sintoma dela. Bom, placa trocada, vamos conectar a Spark. Bom, essa placa, só de conectar, o disco já girou aqui, tá? Já senti ele funcionando no mecanismo normal. Bom, já rodou, não clicou, não apresentou aqueles cliques que a gente estava conversando no início do vídeo. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar criar um novo projeto na Spark. Bom, o HD agora ele foi para um status busy, tá? Um status ocupado, porque pode ser que a firmware, né, a ROM, realmente não seja a dele e o cliente não tenha realmente substituído essa ROM, tá certo? De qualquer forma, o que a gente tenta fazer? Vamos tentar criar um projeto. Ele dá que o drive não está respondendo. Como esse status é um modo ocupado dessa linha Seagate, o que eu faço? Eu vou tentar rodar um diagnóstico aqui. Vou selecionar Seagate, interface SATA, formato 3,5 e aqui eu vou colocar o modelo completo. Aqui a gente tem um ST 500 DM002 e dá OK. Bom, o que vai acontecer? A Spark vai reiniciar o HD e vai iniciar um processo de diagnóstico automático. Bom, aqui ela já está fazendo o processo de testes, tá? Aqui ela já está reportando alguns erros desse HD. Olha, reportou alguns erros do HD. Porém, ela já deixou esse HD como pronto, tá?
o simples fato de eu executar aqui o diagnóstico da Spark, ela já deu pra gente que o dispositivo agora está no estado pronto. Ele fez o teste de Smart, deu falha, fez o teste genérico, foi completado com erros. Bom, já com o HD ele já se mostrou no status pronto, eu vou tentar criar um novo projeto. Colocar na área de trabalho mesmo, Seagate teste, e eu vou jogar o meu desktop, vou compartilhar para ficar melhor para vocês acompanharem aqui o passo a passo da Spark, ok? Bom, então vamos lá, pessoal, criei aqui o meu projeto, eu dou ok, e vamos ver se a gente tem acesso aos dados. Bom, mesmo ele estando em status pronto, aqui eu não consegui ver nenhuma partição. Vou tentar dar um reload nas partições. Ele apresenta um dado corrompido. E não apresenta mais nada. Tá? O que eu vou fazer? Como a gente já executou os testes e ele retornou com erro, provavelmente essa ROM não seja desse HD. Ela foi, ela conseguiu identificar o modelo, conseguiu identificar o número de série, a capacidade e status prontos. Eu vou tentar gerar uma imagem desse HD e vamos ver o que acontece. Ela começa a trazer os dados todos corrompidos, tá? Então aqui ela mostra pra gente que os dados estão corrompidos, né? Nada tá vindo íntegro, e aqui eu vou parar. Eu vou dar o cancelar. E o mais importante, a gente vai comparar o número de série desse HD com o número de série da etiqueta. Bom, aqui a gente tem o número de série WA40PZGA. O número de série da etiqueta do HD é WA40R885. Então quer dizer que realmente essa firmware não é desse HD, tá? Essa ROM ela não pertence a esse HD, ela foi da mesma família, né? Provavelmente é um irmão gêmeo mecanicamente desse HD, porém é o que a gente viu lá no início. A ROM ela é única, o DNA do HD ele é único para cada modelo. Jamais vamos conseguir acessar os dados desse HD utilizando uma outra ROM, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a placa original, aquela placa que está realmente queimada, que não era só o diodo, e vamos fazer um transplante de ROM. A gente vai fazer o transplante desse chip para essa placa que está funcionando e vamos ver se a gente tem mais informações trabalhando novamente na Spark. Vamos lá. Bom, pessoal, o chip dessa placa aqui de BIOS é esse componente aqui, tá? Ele está marcado como o Inbond, que é o fabricante dessa memória, tá certo? E a gente vai substituir exatamente por esse outro chip na mesma localização, tá certo? Bom, pessoal, as duas placas removidas novamente, certo? Essa aqui então eu sei que está queimada, eu já vou identificá-la. E a outra eu sei que está funcionando, mas ela só não é reconhecida, certo? Está identificada também. Bom, então vamos lá. O que eu vou precisar encontrar nessas duas placas aqui? E o chip da BIOS. O chip da BIOS, ele é um chip de 8 pernas e ele está descrito como um Inbond nesse modelo de placa, que é o fabricante da memória, tá? É esse chip aqui, tá certo? E eu vou substituí-lo pelo mesmo chip também pela marca Inbond. É esse o nosso transplante a ser feito.
Bom, então vamos lá, pessoal. Conectei novamente o nosso HD, tá? E a gente vai prestar atenção aqui na parte do número de série, tá? Bom, aqui ele ficou em status busy, ocupado novamente porque eu troquei a nossa placa lógica. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou rodar novamente o diagnóstico, escolher o fabricante Seagate, a interface SATA, HD de 3,5 e aqui eu vou digitar o modelo ST500DM002. Ok, ela vai desligar o HD e reiniciar. Então vamos prestar atenção na parte do número de série, ok? Bom, a gente já verifica a diferença, tá? Ela já conseguiu acessar a Smart, já deu ok, os testes genéricos ok, testou a mídia, as cabeças, foi carregado o padrão otimizado e data está acessível. 83% de setores do HD contém datas, tá? Com algoritmo otimizado, tá bom? Bom, 100% dos setores estão disponíveis para leitura. E aqui o número de série realmente já alterou, ele já conseguiu pegar o número de série da placa original. Então o que a gente vai fazer? Botão direito aqui no Drive, como Reload Partitions, e aqui está todas as partições do cliente. Os dados aqui corruptos, a gente vai dar um load ao file trees e aqui a gente já está carregando todos os dados íntegros deste HD, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos carregar essa MFT inteira e vamos tentar acessar os dados. Bom, terminou de carregar a MFT, vamos abrir a segunda partição que é maior e aqui a gente tem acesso a todos os dados, tá certo? Bom, o que a gente pode fazer? Acessar os dados diretamente, já salvar em alguma outra pasta ou simplesmente a gente pode gerar uma imagem completa desse HD. Aquela hora estava dando um erro em todos os setores porque a firmware ROM estava realmente errada, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, tome cuidado com os procedimentos aí, qualquer procedimento que você vê na internet, sem ter uma base de conhecimento, porque muitos casos são simples, tá certo? Eu vou cancelar aqui e a gente continua. Bom, concluímos mais um processo de análise diagnóstico do início ao fim, com sucesso na recuperação de dados, mesmo de um dispositivo que já tinha sido manuseado anteriormente, certo? A mensagem principal é sempre o processo de preservação. Quanto maior preservado estiver o dispositivo, maiores são as chances, né? Imagine nesse caso, por exemplo, um caso que a gente sabe que essa arquitetura utilizava um DNA único em cada chip de memória. Se tivesse sido alterado, se tivesse sumido essa placa, se tivesse colocado calor a mais nesse chip, essas informações poderiam ter sido perdidas definitivamente e nunca mais esses dados seriam recuperados, tá? Então, Vitor, fique tranquilo, seus dados foram recuperados com sucesso, 100%, fique sossegado. Bom, e para você cliente ou você que tem uma assistência técnica e está começando a trabalhar com recuperação de dados, sempre mantenha o foco na preservação. Uma coisa é trabalhar com um dispositivo totalmente preservado e o trabalho vai ser recuperar aquelas informações que estão lá, mas não estão acessíveis. Outra coisa é você trabalhar em um HD que alguém já colocou a mão, alguém já tentou fazer algum processo, então além do trabalho inicial de tentar recuperar aquelas informações, você vai ter todo um trâmite ali para tentar adivinhar o que fizeram, de que forma foi feito e tentar, na verdade, cria mais um obstáculo, né? E algumas vezes realmente é reversível, certo? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por assistir até aqui. Se está gostando dos nossos vídeos, quer receber mais informações aí como esta,
inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu gostei, um abraço e até a próxima!